Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de história. Tá chegando pela primeira vez? Se inscreva no canal. Todos vocês que já fazem parte desse canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like e também ativa o sininho para receber as notificações. Essa aula é um prosseguimento do assunto anterior, que foi a República Velha, a República das Espadas. Se você perdeu a aula anterior, clica nesse link que aparece aqui em cima, volta lá, assiste, para que o seu conhecimento possa ser ampliado a respeito deste assunto. Depois que a Constituição foi promulgada, foi sobre isso que nós falamos na aula anterior, a Constituição republicana, nós teremos aí a eleição do Marechal Deodoro da Fonseca, que já estava no poder de uma forma provisória. Agora sim, ele assumirá o poder eleito de forma indireta, que nós abordamos esse assunto na aula anterior. Mas o vice dele não era da chapa dele, o vice dele era da outra chapa, era de uma chapa de oposição, que era o Marechal Floriano Peixoto. Lembrando que naquela época você podia votar em presidente de um partido e o vice-presidente de um outro partido. E o que aconteceu no governo eleito, né, do Marechal Deodoro da Fonseca depois da Constituição? É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. O Marechal ele procurou agregar as diferentes tendências políticas. Lembrando que quando começou o movimento republicano no Brasil, eu falei em aulas anteriores, que haviam diversas tendências ali dentro. E o Marechal Deodoro da Fonseca ele vai buscar conciliar essas diferentes tendências para que ele possa conseguir governar em paz. E o que ele vai fazer? Por exemplo, para o Ministério da Guerra, ele vai nomear o Benjamin Constant, que representava aí a ala positivista. Ele vai escolher Quintino Bocaiúva para a função das relações externas. Para o Ministério da Fazenda, ele vai colocar aí o Rui Barbosa. Nós falamos na aula anterior sobre o Rui Barbosa, sobre a política do encilhamento. Como foi o governo do Marechal Deodoro da Fonseca? Será que ocorreu tudo bem, já que ele conseguiu conciliar as tendências, distribuindo o cargo para tendências diferentes? Não. Por quê? Pelo seguinte motivo. Ele tinha como vice um opositor, ou seja, o vice dele não foi eleito, foi um vice da outra chapa que foi eleito. É claro que, como o vice era opositor, o vice não vai andar unido com ele. Ele também enfrentou uma oposição por parte de parlamentares, que começaram a culpar ele por causa da política do encilhamento. Né? O encilhamento, que é do assunto anterior. Eu não vou repetir o mesmo assunto, você vai ter que assistir a aula anterior. E os parlamentares vão elaborar um projeto onde, nesse projeto, o poder do presidente da República, o poder do Marechal Deodoro da Fonseca, seria limitado. Diante dessa oposição, diante dessa ameaça de ter o seu próprio poder limitado, o Marechal Deodoro ele vai reagir de uma maneira inesperada, ou seja, ele vai mandar fechar o Congresso. Fecha tudo. Isso aconteceu aí em novembro de 1891. Diante dessa reação que o Marechal Deodoro da Fonseca teve, de mandar fechar o Congresso, os generais da Marinha eles vão iniciar a primeira revolta da Armada. Era assim que era conhecida a Marinha naquela época, de Armada. O que é que vai acontecer? Navios vão apontar os canhões para o Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era onde ficava a sede do governo naquela época. Brasília veio depois, hoje é Brasília, mas naquela época era o Rio de Janeiro. Por sinal, essa transferência que aconteceu do Rio de Janeiro para Brasília foi justamente porque ocorria naquela época, né, algumas revoltas, e era muito fácil você apontar os canhões para a sede do governo, já que ficava ali no Rio de Janeiro, ficava ali próximo ao mar. Então, a sede do governo ficava vulnerável a ataques internos e também ataques externos. Então, a Marinha vai apontar os canhões
para a sede do governo, lá no Rio de Janeiro. Isso ficou conhecido como Primeira Revolta da Armada. Eles vão exigir que o Deodoro da Fonseca renuncie. E eles vão conseguir aquilo que eles queriam. Deodoro ele vai renunciar ao poder. Quando Deodoro renuncia ao poder, quem vai assumir é o vice. Quem era o vice dele? Era o cara que fazia oposição. Era o cara da chapa opositora. Era o Marechal Floriano Peixoto. E Floriano Peixoto, então, vai assumir as rédeas naquele momento. E como primeiras medidas do governo Floriano Peixoto, ele vai mandar reabrir o Congresso, que havia sido fechado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e ele vai formar um corpo ministerial com representantes dos cafeicultores paulistas. Essa vai ser a base do seu governo. E vai tomar algumas medidas como tabelar preços da carne, do feijão, da batata, do pão, que são medidas populares. Ele também vai mandar reduzir o preço dos aluguéis e com isso vai surgir no Brasil o florianismo. As pessoas vão passar a defender o Marechal Floriano com unhas e dentes. Por quê? Porque ele se tornou um cara popular por causa das suas medidas populares. Então ele tinha uma alta popularidade, ele tinha a aprovação da população brasileira. Mas mesmo com essa popularidade, ele vai enfrentar também oposição no seu governo. Essa oposição começou a surgir por parte dos generais que começaram a exigir que o Marechal Floriano renunciasse ao seu cargo. Mas ele não vai renunciar. Como resposta a esses generais, ele vai acelerar a aposentadoria desses generais, porque ele queria ali um corpo de general que apoiasse o seu governo. Mas os oficiais da Marinha, mais uma vez, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e exigiram que o Marechal Floriano Peixoto, assim como o Marechal Deodoro da Fonseca, saísse, renunciasse, abandonasse o poder. Essa foi conhecida como Segunda Revolta da Armada e aconteceu em 1893. Diferente do Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto vai resistir, vai dizer: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Por isso ele foi conhecido como Marechal de Ferro, o Marechal resistente. Como ele se negou a sair do poder, nessa Segunda Revolta da Armada, nós teremos canhões disparados contra o Rio de Janeiro. E o Marechal Floriano Peixoto, como era o Marechal de Ferro, é claro que ele vai reagir à mesma altura. O que é que ele vai fazer? Ele vai comprar navios lá no exterior, né? Esses navios foram financiados pelos cafeicultores, que era a base do seu governo, como eu já expliquei a vocês, e vai acontecer então uma guerra civil, né, dos batalhões populares, né, que era do florianismo, das pessoas que apoiavam o Marechal Floriano Peixoto e que estavam também dispostas a pegar em armas, junto com soldados do exército, contra a Armada, contra a Marinha Brasileira. Quem vai vencer? É claro que é o Marechal de Ferro. Ele vai conseguir, então, sufocar essa revolta, a Segunda Revolta da Armada, por essa postura dura, rígida, de resistência, de vencer a Marinha, né, que ele ficou conhecido aí como Marechal de Ferro. Gente, no Rio Grande do Sul, nesse mesmo período, ocorreu também uma revolução chamada de Revolução Federalista, que foi também uma guerra civil. E teve como pano de fundo a disputa política entre dois partidos políticos, que era o Partido Federalista, eles eram conhecidos aí como Maragatos. Esse partido ele era liderado pelo Gaspar Silveira Martins, e do outro lado nós temos o Partido Republicano Rio-Grandense, que era liderado por Júlio de Castilhos. Esse partido, as pessoas desse partido, elas recebiam o apelido de pica-paus. Então nós temos aqui a disputa dos Maragatos e dos pica-paus. Quem conseguiu vencer essa guerra civil, que durou até o ano de 1895, foram os pica-paus, né? Nós temos a vitória aí de Júlio de Castilhos. E essa tendência política, né, o castilhismo, ele influenciou a história do Rio Grande do Sul durante muito tempo.
Vale ressaltar também que essa guerra ela não ocorreu somente ali no Rio Grande do Sul, né? Ela, com o passar do tempo, ela se estendeu para os estados de Santa Catarina e do Paraná e teve aí milhares de pessoas mortas. E por hoje é só, nossa aula de hoje foi curta. Aproveita para assistir às aulas anteriores para você recordar. Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro vídeo, a terceira aula. Então não custa nada. Quanto mais você vê esses vídeos, mais você vai aprender. E esse conhecimento você vai levar para a sua vida toda, inclusive para os concursos públicos, né? São questões que caem também no Enem. Enfim, todo conhecimento é bom, só faz bem. E como vocês estão em casa, tem que aproveitar esse tempo absorvendo conhecimento. Beijo no seu coração. Valeu, até a próxima aula.